em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz: finalmente, irmãos, ou seja, ele não está falando com os de fora, mas ele está falando com quem? Com os de dentro, com aqueles que são considerados irmãos, com aqueles que são considerados da fé. Então ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Por exemplo, eu estou há 35 anos na fé. Então, são 35 anos que eu tenho recebido. São 35 anos. Talvez você seja uma pessoa que tem mais de 35 anos ou menos de 35 anos, mas com certeza, tendo mais ou menos, você como eu, todos nós temos recebido. Todos nós temos recebido. E conforme o Senhor Jesus ensinou, temos recebido o pão nosso de cada dia. É bem provável que não tenhamos o conhecimento pleno da palavra de Deus, o conhecimento completo da palavra de Deus, mas o que precisamos, o que necessitamos, nós temos recebido. Então, Paulo, em outras palavras, ele está falando assim: pessoal, pelo amor de Deus, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, recebestes de nós através da palavra, através da orientação, através do conselho e principalmente, acima de tudo, através do nosso testemunho, do nosso caráter, da nossa conduta, assim andai. Ou seja, viva de acordo com o que vocês têm recebido. Pratique o que tem sido ensinado. Como andar? Como que nós devemos andar? Nós devemos andar como o Senhor Jesus andou. O Senhor Jesus andava separado. Separado significa dizer em santificação, em santidade, longe do pecado. É assim que nós devemos andar. Andava na prática da palavra do Pai, na obediência à palavra do Pai. Mas não apenas como andar foi ensinado, mas também como agradar a Deus. E como que nós agradamos a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele completa: assim andais. Mas para que ele diz assim andais? Para que possais progredir cada vez mais. E com toda certeza, você conhece casos isolados que, no lugar da pessoa progredir cada vez mais, ou seja, ser espiritualmente falando hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, no lugar da pessoa progredir cada vez mais espiritualmente falando, você deve conhecer casos que acontece exatamente o pior. A pessoa espiritualmente,
ela já deveria estar lá na frente, lá na frente. Mas os meses passaram, os anos passaram, e dependendo do caso, até décadas passaram, mas a pessoa continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Mas por quê? Porque o que ela tem recebido, ela não tem atentado. O que ela tem recebido, e todos nós temos recebido o de melhor, mas o que ela tem recebido, ela despreza. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse assim para Pedro: você vai me negar. Aí eu pergunto para vocês, você crê que era a intenção de Pedro negar Jesus? Não. Então Pedro, pelo menos, ele poderia falar assim: Senhor, eu não quero te negar, mas já que o Senhor está falando, então me ajuda. Ele poderia ser humilde, e tudo aquilo que nós temos recebido, entre tudo que nós temos recebido também a orientação de ouvir a palavra, ou seja, de sermos humildes para ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas quantas vezes a pessoa não quer ouvir? Ela não quer ouvir, ela quer falar, ela quer falar, mas ela não quer ouvir. Quantas vezes é ensinado pela própria palavra de Deus a necessidade de abandonar aquilo que é prejudicial, mas a pessoa não quer abandonar o que é prejudicial. Ela não quer abandonar as companhias que são prejudiciais. Ela não quer abandonar o pecado. Ela não quer abandonar o mundo, ela não quer abandonar os prazeres do mundo. Ela quer crer em Deus à sua própria maneira. Então, talvez agora você entenda porque que só faltava Paulo dizer: pelo amor de Deus, ouça, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, pratique, siga o conselho, a direção, a orientação, não faça de acordo com a sua maneira, mas faça de acordo com a maneira de Deus. Para quê? Para você se prejudicar? Você não quer perdoar, mas Deus deseja que você venha perdoar para você se prejudicar, para você ser considerado como bobo? Não. Você tem uma oportunidade no seu trabalho para tirar vantagens de maneira desonesta, mas a palavra de Deus ensina o contrário. Então você deve abrir mão disso, mas abrir mão disso para quê? Abrir mão para você se prejudicar? Não, muito pelo contrário. Você tem a sua esposa, e a palavra ensina que o homem deve ser marido de uma só mulher, a mulher deve ser mulher de um só homem, mas para você se prejudicar? Não, mas sim para que possais progredir cada vez mais, para que hoje, espiritualmente falando, você seja melhor do que ontem, e amanhã você seja melhor do que hoje. E assim, o que isso vai proporcionar para você?
condições espirituais, uma estrutura espiritual, para que você seja forte e independente de tudo e todos, você venha permanecer fiel, venha perseverar até o fim e venha conquistar a coroa da vida. É exatamente isso. Mas infelizmente, não são todos que conseguem progredir espiritualmente. E aí você vê o porquê que, ainda que o Espírito Santo seja uma promessa, ainda que o Espírito Santo seja da vontade de Deus, que ele seja derramado, não são todos que recebem o Espírito Santo, infelizmente, porque o Espírito Santo é um sinal, é uma evidência, é uma prova que essa pessoa está, conforme diz aqui, ela consegue progredir cada vez mais. Ela cresce espiritualmente. E é isso que nós falávamos do princípio. Você olha uma criança, então é normal que se espere que essa criança, em determinado momento, ela venha falar. Ela vai ter que falar. É normal que se espere que essa criança, em determinado momento, ela venha caminhar. Ela vai ter que caminhar. Ela vai ter que crescer. Ela vai ter que desenvolver. E a mesma coisa acontece espiritualmente. Então, aonde está a culpa? Será que aquela pessoa que não consegue progredir, não apenas progredir, não, mas progredir conforme está escrito, cada vez mais, espiritualmente falando, não existe um teto, espiritualmente falando, não existe um limite. A vontade de Deus é que se possa progredir cada vez mais, mas a pessoa não consegue. Aí é normal começar a responsabilizar a outros. A culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Deus é perfeito. Ah, mas a culpa é da igreja. A culpa é da igreja. Mas se a culpa é da igreja, e o alimento que é dado é o mesmo para todos, por que tem aqueles que conseguem e tem outros que não? Por que tem aqueles que, de repente, têm menos tempo dentro da igreja, mas ainda que tenham menos tempo dentro da igreja, conforme diz a palavra, são pessoas que têm considerado, têm colocado atenção naquilo que elas estão recebendo, quer seja através de uma pregação, quer seja através de uma oração, quer seja através de um conselho, de uma orientação. E você sabe que pregação, palavra, de repente pode demorar 20 minutos, mas um conselho, uma direção, uma orientação, de repente 20 segundos. 20 segundos. Mas a pessoa, ela não considera os conselhos, não considera as orientações. Então, pelo fato dela não considerar, ela não anda de acordo com a palavra. Então está explicado. Por que não há um progresso? Ela não consegue progredir espiritualmente. Mas a outra, que anda de acordo com o que tem recebido, ela consegue. Ela consegue progredir cada vez mais.
hoje mais do que ontem. E amanhã, naturalmente, mais do que hoje. Então, como que se encontra a sua vida espiritual? A sua vida espiritual. Esquece a vida econômica, esquece a família, esquece a saúde, esquece os problemas do dia a dia, as preocupações do dia a dia, mas espiritualmente falando, você tem da água da vida para dar. A água da vida você tem para dar. Espiritualmente falando, se alguém caído se aproxima de você, você tem uma palavra com o Espírito para levantar o caído. Se necessário for, ressuscitar o que está morto espiritualmente. Você chegou a progredir espiritualmente de tal maneira que você tem para dar. Você tem para dar. Se você olha para a sua vida e você diz, bispo, infelizmente não, então não me leve a mal. Nós queremos ajudar, mas a culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. Porque o que você tem recebido, todos têm recebido. E outros que têm recebido o que você tem recebido, outros têm andado de acordo com o recebido. É o que diz a Bíblia. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Para terminar, você encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 24. 1 João, capítulo 2, versículo 24, escrito assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Ou seja, permanecer na igreja é importante, mas permanecer no Filho e no Pai é muito mais importante. E quem permanece no Filho e no Pai? Aqueles que permitem que permaneça neles o que eles têm ouvido. E como que eu permito? Andando de acordo com aquilo que eu tenho ouvido, andando de acordo com aquilo que eu tenho recebido.